Ai, gente, olha, espero que esse vídeo não fique tão longo. Olá, pessoal, tudo bem com você? Aqui é a Gabi, você tá no Tagarelando. Seja muito bem-vindo a esse canal onde a gente conversa sobre livros, leituras. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal. Siga o Instagram do Tagarelando também, pra sempre ficar por dentro das novidades, das dicas, dos unboxings, de tudo que rola lá no Instagram. E hoje eu vou indicar pra vocês alguns livros infantis, infanto-juvenis, que de alguma forma mexeram comigo, que fizeram parte aí da minha vida, e por isso eu vou trazer aqui esses livros pra vocês. Então, se esse é um assunto que te interessa, já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo com as pessoas que você sabe que vão estar interessadas aí nesse assunto. Quem sabe uma mãe ou um pai que quer um livro diferente aí pro seu filho pequeno, ou aquele adolescente que você quer incentivar a ler um pouquinho mais. Então, compartilha esse vídeo com essa pessoa e já pega aí o papel e a caneta pra anotar essas dicas, essas recomendações, porque é muito livro, tá bom? É muito livro mesmo. E fica tranquilo porque todos os livros que eu for comentar nesse vídeo, eles estarão com o link de compra aqui embaixo, tá bom? Eu sei que alguns desses livros talvez estejam até fora de circulação, não sei. Talvez você só encontre em sebos. Então, eu vou fazer esse trabalho, essa apuração aí, vou pesquisar antes e deixo o link aqui embaixo pra vocês. E caso o livro tenha disponível facilmente, eu deixo sempre o meu link de associada da Amazon aqui, pra que você possa comprar o livro pelo site da Amazon e assim você acaba colaborando de uma maneira indireta com este canal, com o desenvolvimento do canal, e fica tranquilo que você não paga nada a mais por isso, tá bom? Então vamos pro vídeo, se liga após a vinheta. Bem, pessoal, para facilitar aqui a nossa conversa, eu resolvi separar os livros em algumas categorias. Eu vou indicar os livros conforme uma determinada faixa etária. Isso não significa que alguém mais velho do que aquela faixa etária, ou até mais novo, dependendo do caso, não possa ler o livro que eu for indicar, tá bom? Isso é simplesmente um método que eu resolvi adotar para facilitar a minha vida e a compreensão de vocês também. Isso é totalmente particular, totalmente com base naquilo que eu li, nas épocas da vida em que eu li determinados livros, beleza? Então vamos começar com os livros infantis, aqueles que vão desde o bebezinho até as crianças de mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade, tá bom? A primeira coleção, na verdade, de livros que eu preciso indicar pra vocês, porque foram livros, assim, que marcaram a minha infância, que tem um lugar muito especial no meu coração, é a coleção do Mig e Meg. Eles ensinam coisas extremamente importantes para o desenvolvimento das crianças. Então, por exemplo, eu amava esse daqui, chamado Bola e Blocos. Então ele vai falar aqui sobre formas geométricas e números e várias coisas assim. Esse daqui fala sobre palavras, né? Ele vai fazendo uma brincadeira com as letras, com as palavras. Então é uma coleção extremamente educativa e caso você seja cristão, tem também um ensinamento e uma abordagem cristã no meio dessas histórias. E, ai, é muito lindo, gente. Sério, de verdade. Eu amo muito a coleção do Mig Meg. Eu não sei se vende mais em livrarias como na Luz e Vida, mas eu vou procurar e eu vou deixar o link aqui embaixo, pode ficar tranquilo. Um outro livro que foi, assim, o primeiro livro que eu me lembro de já ter lido na minha vida, né? Pelo menos, assim, que a minha mãe lia pra mim. Talvez tenha sido o primeiro livro que eu realmente ganhei, o primeiro livro que eu tive na minha vida. Foi o Se Por Acaso Um Dia Você Duvidar, do autor Max Lucado. Eu realmente não faço ideia se esse livro ainda encontra-se aí disponível, em circulação aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu recomendo demais mesmo, as histórias do autor Max Lucado. Também é um autor cristão, tá bom? A maioria dos meus livros infantis, eles vão ter um viés cristão. E, gente do céu, essa história, ela é linda demais. Tem ilustrações lindíssimas e uma mensagem, assim, fantástica, que eu lendo anos depois me dá vontade de chorar. Quando eu era criança, talvez eu não conseguisse compreender tudo exatamente, mas possui uma mensagem muito profunda. Eu já li outros livros do Max Lucado, também infantis, e todos eles foram sempre muito impactantes, muito profundos pra mim. Foram coisas que Deus mexeu no meu coração desde muito nova e trabalhou na minha vida desde muito pequena. Então, se você é pai e mãe, de fato, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e ele não vai se desviar desse caminho nunca. Esses livros foram, nossa, foram incríveis demais. Eu tenho um apego emocional muito grande mesmo por esse livro aqui. Um
Um outro autor que eu vou indicar aqui nesse vídeo é o Tolkien. E eu quero indicar especificamente aqui, nessa seção de livros infantis, o livro chamado Roverando. A editora HarperCollins está fazendo um trabalho incrível aqui no Brasil com alguns livros do Tolkien, dentre eles O Senhor dos Anéis e O Hobbit, mas com outros livros também que são menos conhecidos por serem livros realmente mais infantis, porque o Tolkien escreveu justamente quando seus filhos eram muito pequenos. Esse livro, Roverando, se eu não me engano, ele escreveu para o seu filho quando ele perdeu um cachorrinho de pelúcia. Ele vai contar as aventuras desse cachorrinho e tudo mais. E a edição mesmo do livro, ele foi feito num formato pequeno, para que as crianças possam pegar, possam ler, folhear e tudo mais. Talvez a criança não consiga ler sozinha, dependendo aí da idade dela, mas é um livro excelente que eu tenho certeza que o seu filho, filha, vai gostar, vai se divertir. Porque é o Tolkien, gente. O Tolkien é o Tolkien. Falei tudo aqui agora. Um outro livro que tem um lugar especial no meu coração, embora ele seja da minha irmã, né? Mas a gente leu quando a gente era criança ainda, é O Fantástico Mistério de Feiurinha, do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é um autor nacional, né? Muito conhecido. Ele escreve para diversas faixas etárias. Nesse vídeo eu ainda vou trazer algumas outras recomendações de livros escritos por ele. E esse livro aqui vai falar sobre o depois que os contos de fadas terminam. É muito interessante, tem toda uma trama aqui de fantasia. É muito engraçada, diversão garantida, uma história muito bonitinha também, que eu tenho uma ótima recordação. Outro livro que eu li recentemente é esse daqui, Onde as Garças Voam, que foi escrito por uma autora brasileira, certo? Também tem uma abordagem cristã, tá bom, pessoal? Ele vai contar a história de uma viagem missionária do Ronaldo Lidório. Para quem é cristão protestante, principalmente, da igreja presbiteriana, a gente conhece muito esse missionário, Ronaldo Lidório. Vai falar basicamente do início do seu ministério lá na África, e é muito lindinha essa história, cheia de desenhos aqui em aquarela, como vocês podem ver. E é lindo demais, recomendo muito, o livro curtinho, facinho para essa idade ler e compreender. É muito bacana. Agora eu vou falar de livros para uma faixa etária de 8 a 10 anos de idade, tá bom? Começando com As Crônicas de Nárnia, gente, não preciso nem falar sobre o que é que se trata essa história, porque todo mundo sabe. Eu tenho aqui em mãos o volume único, então estão as 7 crônicas reunidas aqui dentro, mas as histórias mesmo, as crônicas, são bem curtinhas, é de fácil compreensão, fácil leitura, e eu tenho certeza que crianças de 8 a 10 anos já podem começar a ler As Crônicas de Nárnia, e eu sei que elas vão se encantar com esse universo fantástico, porque é incrível. Numa pegada muito parecida, recomendo também O Hobbit, que eu, Gabriela, só vim ler este ano, né? Quem tá acompanhando lá no Instagram, principalmente, sabe que a gente fez uma leitura coletiva, e vamos ler também a trilogia do Senhor dos Anéis. E O Hobbit é uma história de fantasia super, super, super gostosa de ler, que com certeza uma criança de talvez 8, não sei, mais 10 anos já pega e lê tranquilamente, dependendo aí, lógico, né, do hábito de leitura da criança. E se você for mais velho, feito eu, leia também, porque vale muito a pena. A mesma coisa para As Crônicas de Nárnia. Independente da idade que você tiver, você pode ler esses livros aqui. Você deve ler esses livros aqui, na verdade, porque são muito bons. Tenho certeza que a experiência que ela vai ter vai ser extremamente marcante, extremamente prazerosa. Um outro livro para essa mesma faixa etária é A Invenção de Hugo Cabret, que eu e a Tainá já fizemos uma resenha explicando melhor tudo sobre esse livro, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, é só você clicar aqui em cima. Embora ele seja grosso, ele tem muitas e muitas e muitas figuras. A parte de texto, às vezes, é bem pequenininha, então ele é muito fácil de ler. E é uma aventura também muito divertida, tem um pouco de mistério, um pouco de aventura, e é muito legal. É uma ótima pedida para uma criança aí de 8 a 10 anos que tá querendo pegar o hábito aí de ler. Existe também uma coleção que marcou profundamente a minha vida. Eu me apaixonei quando eu estava na 5ª série, que hoje em dia é equivalente ao 6º ano, né? Eu amava demais a coleção de livros da Turma dos Tigres. Eu não tenho mais, infelizmente, esses livros porque a minha mãe, sem me consultar, deu embora. E eu fiquei muito triste mesmo. Eu queria muito esses livros ainda, gente, pra mostrar aqui pra vocês, pra dar pra outras crianças lerem também, sei lá, eu só queria ter meus livros, de verdade. Mas eu recomendo demais
todos os livros da Turma dos Tigres. É uma coleção bem grande de livros, eu acho que eu não li todos, mas eu li vários, e eles eram muito, muito, muito divertidos. Eram histórias de detetives. Eram 3 crianças que se embranhavam em diversas aventuras e eles acabavam agindo como detetives, mas os 3 eram muito inteligentes, muito espertos. Eu amava demais, porque era um livro muito interativo. A criança, ela consegue interagir com esse livro porque existe no finalzinho algumas coisinhas extras. Vem um decodificador. Era como se houvessem algumas perguntas, algumas charadas que você tava lendo e você tinha que desvendar aquilo. E aí você colocava o decodificador em cima pra descobrir qual era a resposta. E aí você sabia se você tinha acertado ou não. E era muito, muito, muito legal. Eu acho que foi a primeira vez que eu realmente pedi pra minha mãe pra comprar um livro pra mim. Foram os livros da Turma dos Tigres. Então eu deixo aqui demais essa recomendação pra vocês, porque eles são excelentes. E não se assuste, tá bom? Porque alguns desses livros da Turma dos Tigres, eles têm uns nomes muito esquisitos. Tipo, o avião fantasma, o não sei o que das bruxas e tererê, tarará. Só que assim, é tudo parte ali do mistério, só pra chamar a atenção. E no final as crianças vão descobrir tudo aquilo que acontece. Relaxa que não dá medo, não tem nada demais não, tá bom? E eram muito, muito, muito legais. Um livro que eu vou colocar dentro dessa faixa etária, mas que eu sei que pode ser lido por por todo mundo, na verdade, é O Livro das Virtudes. Gente, esse livro aqui é excelente. Foi publicado pela editora Nova Fronteira. Eu acredito que tem até uma edição talvez um pouco mais nova dele. Mas isso daqui, na verdade, é um compilado de contos, de histórias de diversos autores, de tudo que é canto do mundo. Os capítulos são separados por virtudes. Então, o livro apresenta histórias a respeito de 10 virtudes que você pode encontrar aqui no sumário, que são disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. Então, são histórias muito lindas, de autores clássicos, a sua maioria. Gente, é lindo demais. Eu confesso pra vocês que eu ainda não consegui terminar de ler esse livro, porque ele é o tipo de livro que dá pra gente ir lendo aos pouquinhos, pega um conto aqui, pega uma historinha ali, um poema, e vai lendo aos poucos e se deliciando, porque são sempre histórias muito lindas, que tem sempre algo a ensinar a qualquer pessoa, tá bom? Mas aí eu coloco dentro dessa faixa etária porque eu acredito ser importante que as crianças aprendam desde novinhas a cultivarem tais virtudes em suas vidas. Então, fica aqui a recomendação desse livro também. Continuando a indicação de livros aqui, agora eu vou iniciar a parte dos pré-adolescentes, que vão aí, segundo a minha classificação, de 11 até uns 13 anos mais ou menos. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês é Percy Jackson e os Olimpianos, tá bom? Essa aqui é uma coleção de 5 livros, foi a primeira coleção escrita, né, pelo Rick Riordan, e gente do céu, eu amo demais Percy Jackson. Se você não leu Percy Jackson, o que é que você tá esperando fazer da vida? Vai ler Percy Jackson. Porque, sério, eu tô aqui com o último livro, esse daqui é o 5º livro, que é o meu favorito, porque eu não tenho o primeiro pra mostrar aqui pra vocês, infelizmente, é o único que eu não tenho. E eu já fiz uma resenha também a respeito dos livros aqui, falei tudo sobre Percy Jackson, tudo que eu acho sobre esses livros. Foram os primeiros livros aí da minha adolescência, da minha pré-adolescência, que realmente despertaram o meu gosto pela leitura, que me fizeram ler outros livros maiores, né, assim, que esses daqui já são um pouquinho mais grossinhos. Foi realmente um marco pra mim, sabe, da transição entre os livros que eu lia na minha infância e os livros que eu comecei a ler a partir de então. Indico muito, muito, muito. Outro que muitos de vocês já sabem que eu amo é o Anne de Green Gables. Aqui, gente, eu quero indicar apenas o livro Anne de Green Gables, que é o livro 1, e o segundo livro, que é o Anne de Avonlea. Por que eu indico apenas esses dois? Eu sei, a coleção da Anne é gigante, tem 8 livros, 9 livros, sei lá eu. São muitos, muitos, muitos livros, mas eu indico apenas os 2 primeiros. Por quê? Vão falar justamente sobre a infância e a pré-adolescência da Anne, né? O começo ali da adolescência dela no segundo livro. A partir do 3º livro, eu indico para o próximo estágio, que é o estágio dos adolescentes mesmo, que eu vou colocar aqui de 14 até 17 anos, tá bom? Porque o 3º livro da Anne, a Anne já está na faculdade, então já é uma nova fase, já é uma nova Anne, a Anne tá descobrindo outras coisas, ela tá se desenvolvendo. Eu acredito que o público acaba mudando um pouco, então recomendo para a faixa etária de 11 a 13 anos, o Anne de Green Gables e o Anne de Avonlea. Outro livro incrível para essa faixa etária, principalmente para os pré-adolescentes que estão aí
começando a ler aos pouquinhos é o Extraordinário. Aqui, na verdade, eu tenho um livro que foi escrito posteriormente, o Extraordinário, tá bom? Esse daqui é o Aug e Eu, que na verdade são outras histórias que não são contadas no Extraordinário, são narradas aqui por outros personagens que a gente vê um pouco menos. Daí eu recomendo tanto esse quanto o outro, eu recomendo antes, né? O primeiro livro, claro, para você entender melhor qual é a história do Aug, que é um garoto que nasceu com uma deficiência física, né, no rosto principalmente, e aí ele vai enfrentar alguns problemas quando ele entrar na escola, algumas questões de preconceito e tal, como é que vai ser a relação dele com novos amigos e com seus professores. Então, assim, é um livro fofo demais, com ótimas lições e que eu acho que é ideal para essa faixa etária aí da pré-adolescência, por ser um livro leve e que já começa a tratar de questões bem importantes. Quero deixar aqui também a coleção de livros da Vagalume, que eram vários livros escritos por diversos autores e que contam histórias justamente para esse público. Eu li um livro que chama A Ilha Perdida e era muito legal. Sei que a coleção toda de livros da Vagalume eram histórias sempre muito boas e muito bem recomendadas aí afora também. Esses da Vagalume talvez possam ser lidos até por crianças mais novas, tá bom? Não necessariamente só a partir dos 11 anos, mas eu acredito que pega uma faixa etária anterior também. Tem o Quando o Dia Nasceu também, que eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, eu acabei esquecendo de falar porque eu peguei emprestado quando eu li. E ele é muito no mesmo estilo desses livros da Vagalume, só que ele tem uma abordagem cristã. Então ele vai falar sobre o período da Reforma Protestante, da perseguição que a Igreja Católica fez aos cristãos protestantes. É muito interessante essa história também, muito bacana de ler, tem bastante ação e eu recomendo também pra vocês. E para finalizar, vou recomendar livros para adolescentes, que eu coloquei aqui, né, numa faixa etária de 14 até uns 17 anos, mais ou menos. Então, como eu falei pra vocês, tem os demais livros da Anne, né? Aí você pode ler tanto do primeiro livro até o último. Eu ainda não terminei de ler os meus livros da Anne, eu parei no livro 5º. Eu tô amando demais. E com certeza, se você já tem aí mais de 14 anos, você pode ler tranquilamente, porque as histórias são incríveis. A Anne se mete em cada enrascada que só você lendo pra saber. E são livros lindos, poéticos, que tem toda uma carga emocional. E, gente do céu, é lindo demais. Tem a coleção de livros da Anne pela editora Pedra Azul. E lá no Instagram eu fiz uma live com a tradutora desses livros, que é a Tully Ehlers. Lá ela conversou, né, com a gente e foi bem como ela disse. Ela disse assim, que a Lucy Maud Montgomery, né, a autora dos livros da Anne, ela escrevia poesia em forma de prosa. E eu concordo super com isso. É exatamente assim os livros da Anne. São lindos demais. Outro livro que eu li na escola, esse eu já estava na 7ª série, que hoje em dia é o 8º ano. Eu falei que ele ia aparecer de novo, gente. O Pedro Bandeira, que é o A Marca de uma Lágrima. Eu sei que essa capa parece bem deprê e tudo mais, mas, gente, como eu amei esse livro. Eu confesso pra vocês que eu nem lembro direito sobre o que é que ele fala, mas eu lembro que na época foi uma surpresa tão boa ter lido esse livro, principalmente porque ele foi um paradidático, né? Então eu tava sendo obrigada a ler na escola, mas a minha professora de português acertou em cheio ao recomendar esse livro, porque ele é muito legal. Eu só sei que é uma história que tem romance, tem mistério e é adolescente, voltada para o público adolescente. E, ai, gente, sei lá, eu só sei que foi muito gostoso de ler. Eu tenho que reler essa história para lembrar tudo que acontece. Mas eu lembro que era muito intrigante, se eu não me engano, tem meio que um triângulo amoroso aqui na história. Vai ter um mistério que os alunos de uma escola vão ter que resolver. A personagem principal, ela tem algumas questões aí internas mesmo e tal, e vai trazer mensagens bem legais. Fica aí mais uma recomendação do Pedro Bandeira. Desse mesmo autor, existem outros livros que também são muito conhecidos, talvez sejam mais famosos até do que A Marca de uma Lágrima, mas eu li esse daqui, que são o A Droga da Obediência, A Droga do Amor, tem outros, né? Eu acho que tem várias drogas aí, e eu nunca li esses outros, mas sendo o Pedro Bandeira, eu já acabo recomendando aqui pra vocês. E eu tenho algumas primas adolescentes que leram e que disseram que amaram, que é muito bom e tudo mais. Inclusive, eu tenho até vontade de ler pra saber melhor do que é que se trata. Outro livro que, é claro, eu não posso deixar de recomendar para os adolescentes é Jogos Vorazes. Meu amigo, minha amiga, se você é adolescente, se você tem pelo menos 15 anos e você ainda não leu Jogos Vorazes,
Eu não sei o que você tá fazendo na sua vida. Se você é adolescente, toma vergonha na sua cara e vá ler Jogos Vorazes. Larga esse celular, para de ficar vendo Reels no Instagram e no TikTok e no tererê e vai ler Jogos Vorazes. É sério, eu não canso de recomendar Jogos Vorazes. Eu recomendo pra todo mundo. Se você é mais velho, leia Jogos Vorazes também, porque eu sei que você vai gostar. Eu sei. Confia em mim. Só confia. Só vai. Mas foi um livro que eu li na minha adolescência. Eu tava no ensino médio já, se eu não me engano. Ai, gente, Jogos Vorazes é tudo na minha vida. É muito bom. É um livro super, super bem construído, com personagens incríveis. Você mergulha nesse mundo aqui e é um livro que faz toda uma crítica social e política e você consegue levar ensinamentos pra sua vida toda. Tem muita ação, tem romance, tem tudo. Ai, gente, leiam Jogos Vorazes. É só isso que eu peço. E os 2 últimos livros que eu vou colocar aqui é o seguinte, são livros que eu li na minha adolescência e eu amei. Mas são livros que eu faço algumas ressalvas, tá bom? Principalmente se você é um adolescente cristão. Por quê? Porque esses livros têm histórias muito envolventes, sabe? Que te transportam realmente para o universo dessas histórias. E tudo é muito lindo, tudo é muito incrível, tudo é muito emocionante, sabe? Tipo, a emoção fala bem alto. E, geralmente, livros jovens adultos, né, como esses livros são, Jogos Vorazes e esses aqui que eu vou mostrar pra vocês usar. Livros jovens adultos, eles são escritos para esse público adolescente e eles têm uma narrativa realmente mais leve, são coisas descontraídas, engraçadas, dependendo, claro, né, do tema central do livro, da história, do enredo. Mas, geralmente, esses livros pintam um quadro, assim, sabe, da vida e dos relacionamentos que não são muito reais, tá? Que não são nada reais, na verdade. Já falei isso até num post, quando eu falei sobre os livros do Para Todos os Garotos que Já Amei, tá lá no Instagram, vai lá dar uma olhadinha se você não viu ainda. Eu faço aqui essa mesma ressalva que eu fiz lá no post, a mesma ressalva que eu fiz em outro vídeo aqui a respeito de como os cristãos devem ler livros não cristãos. Se você não viu esse vídeo, também assista, porque isso vai te ajudar a entender melhor o que é que eu tô falando aqui. E aí, geralmente, essas histórias mostram comportamentos que são nitidamente simplesmente paixão e igualam a paixão ao amor. E paixão e amor são coisas diferentes, bem diferentes. Então, são algumas ressalvas que eu faço a respeito desses livros em determinados pontos, mas de modo geral são histórias encantadoras, são histórias que moram no meu coração, tá bom? E que por isso eu trago aqui pra vocês. Então, é só isso que eu falo. Se você é cristão, principalmente cristã, menina cristã, minha amiga aí, ó, do outro lado, se você quiser ler esses livros e se divertir, leia, mas leia sempre com sabedoria. Se tiver que pular alguma coisa, pule sem dó, beleza? E quais são esses 2 livros que eu estou falando? O primeiro é A Seleção. Sim, eu li A Seleção, eu amo A Seleção, tá? É uma história boba e cheia de coisas, assim, absurdamente irreais, sim, mas é muito boa. No quesito entretenimento, sabe? No quesito te tirar da sua realidade, te fazer espairecer, te fazer se divertir. Em vez de você ir assistir uma série adolescente, sabe? Em vez de você assistir um filme melodramático, leia A Seleção. Pelo menos você tá lendo, você tá exercitando aí seu vocabulário, você tá atenta a essa história. E é muito legal, gente. Nossa, eu amo A Seleção, tá? É isso. Muita gente fica me perguntando, por que você não indica A Seleção? Porque eu não super recomendo essa história, entendeu? Eu não vejo, assim, grandes méritos aqui nessa história, mas é muito divertido de ler, que te cativa, que te faz dar risada, que é muito gostosa, o romance é muito legal. Enfim, vale a pena? Pelo entretenimento? Vale. Mas leia com sabedoria, tá bom? E o outro livro nessa mesma pegada é um livro pouquíssimo conhecido. Eu já fiz uma resenha dele aqui, que é o Sob o Céu do Nunca. Este livro, eu acredito que ele se assemelha mais a Jogos Vorazes, porque ele também é uma distopia, embora a Seleção também seja uma distopia, mas assim, venhamos e convenhamos, quem já leu sabe que não... Esses 2 livros aqui, eles são mais os típicos livros de distopia. Lutas políticas serão travadas, guerra por sobrevivência. Ai, gente, é muito legal, sério. O Sob o Céu do Nunca já tem resenha. Eu já expliquei melhor tudo sobre esse livro, então se você tiver interesse em saber mais sobre ele, clica aqui nos cards, vai conferir a resenha, porque eu amo demais esse livro, gente, sério, vocês não têm noção. Depois que eu li Jogos Vorazes, eu tava muito afim de continuar lendo distopias, e aí eu acabei encontrando esse livro sem ver nenhuma recomendação dele, de ninguém. Eu não conheço ninguém
alguém que já tenha lido esse livro, sem ser eu e a minha amiga que eu emprestei o livro pra ela ler também, pra eu poder conversar sobre o livro, né? Porque me poupe. Por isso, pelo meu desejo de que você também consiga se entreter com uma história que é fantástica, que é muito legal. Tem vários elementos aí diferentes e um pouco mágico. Por isso que eu recomendo esse livro pra vocês, porque ele é pouquíssimo conhecido e eu acho que mais pessoas poderiam ler, poderiam se divertir, o tanto que eu me diverti também com essa história, porque ela era eletrizante. Faz parte de uma trilogia, tá bom? Eu já li os 3 livros e eu amo demais. Sério, tipo, tem um lugar especial no meu coração, não consigo explicar. Então, mesma coisa que essa lição, fica aí a recomendação pra vocês, mas leia com sabedoria. E para os adolescentes que vão fazer Enem, querem ter um contato aí com livros clássicos, com obras renomadas aí da literatura, eu não posso deixar de indicar os livros da Jane Austen, todos os livros da Jane Austen, tá bom? Deixo aqui especialmente o meu favorito, que é Orgulho e Preconceito. Indico demais, é um clássico maravilhoso, uma história incrível. E um outro autor agora nacional é o José de Alencar, que eu recomendo demais pra você, adolescente que vai fazer Enem, que quer melhorar aí a sua redação, seu jeito de escrever e quer ler um livro clássico. Leia José de Alencar, especialmente o livro que eu li, né, claro, A Viuvinha, é esse que eu recomendo pra vocês, mas eu sei que os outros livros dele também tem mais ou menos a mesma pegada, então se você gostar de A Viuvinha, provavelmente você vai gostar de outros também. Tanto Jane Austen como José de Alencar são autores incríveis que sabem escrever boas histórias. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu trouxe pra indicar pra vocês, porque foram aqueles que eu li. Agora, se você lembrou aí de algum livro que você também acha que se encaixa em uma dessas classificações, recomenda aqui embaixo para que eu e outras pessoas saibamos desses livros e possamos lê-los, tá bom? Então comenta aqui embaixo algum livro que você ame, que seja infantil ou de adolescente, pré-adolescente, o que você quiser. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou e nos vemos então na próxima. Até mais!